Bom dia, Santa Catarina. Bem-vindos ao programa Destaques SC. Meu nome é Letícia, eu sou médica e apresentadora do quadro Vencendo o Tempo. Nesse quadro, buscamos formas de te ajudar a viver melhor, prolongar sua vida saudável e novidades na área da saúde. Hoje eu vou conversar com o Dr. Gabriel Tomazini. Ele é ortopedista, especialista em cirurgia de quadril e, como a gente sabe, uma das maiores causas de cirurgia ortopédica são problemas no quadril. E hoje o Dr. Gabriel vai conversar conosco, ele trabalha em 2 hospitais universitários importantes em Curitiba. Ele vai conversar conosco sobre formas da gente prevenir ou até mesmo reverter lesões de quadril, jogando aí um pouquinho mais para frente a cirurgia ou, em alguns casos, até mesmo evitando a cirurgia, né, Gabriel? Tudo bem, Gabriel? Bom dia para todo mundo que está assistindo, né? Então é isso mesmo, na verdade, hoje em dia, na verdade, a gente tem muitas formas da gente evitar, ou pelo menos assim, tentar prolongar o tempo de sobrevida da articulação, não só do quadril, como de outras articulações também, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma questão interessante que é como a tecnologia melhorou muito das cirurgias que são feitas hoje em dia, desde técnicas minimamente invasivas até técnicas em que o próprio material, uma prótese, por exemplo, ela tem uma durabilidade maior, faz com que hoje em dia a gente tenha também um pouco mais de segurança quando precisa indicar. Mas o mais importante acaba sendo a indicação e o correto diagnóstico dentro de uma linha do tempo que daí depende, cada paciente vai estar no momento, então se você conseguir identificar bem, você vai poder levar para um tratamento especificamente que vai ser melhor para cada tipo de paciente, né? E o que eu acho interessante, né, Gabriel, é que há pouco tempo atrás não tinha muito o que fazer. Então a pessoa vai tendo um desgaste, vai tendo dor, e a hora que desgastou a articulação era cirurgia e pronto. E esse conceito mudou bastante, né? Hoje tem diversas formas de evitar esse desgaste ou até mesmo de recuperar parte desse desgaste, né? Isso antigamente, né? Primeiro que o diagnóstico já era muito tardio, né? Então o paciente ele chegava às vezes já para o médico com uma situação já muito ruim, muitas vezes já com uma artrose estabelecida, às vezes uma idade jovem, né? E acabava se falando para o paciente, não, você vai ter que fazer, vai ter que esperar até ter, digamos, 60, 70 anos de idade para fazer a prótese, porque senão antes não vale a pena, né? Então era isso que se falava naquela época. Hoje em dia, primeiro que, então assim, a gente começou a diagnosticar pacientes cada vez mais cedo. Então, diagnosticando pacientes cada vez mais cedo com alguma alteração seja da anatomia do quadril, ou que daí, quando tem uma alteração da anatomia, pode levar a um desgaste precoce dessa cartilagem, a gente pode atuar desde suplementos orais até, por exemplo, infiltrações intraarticulares, né? E daí, em últimos casos, a cirurgia, né? Inclusive você falou aí dos suplementos orais, a melhora clínica com alguns suplementos orais, né, para quem tem aí não só desgaste, como diminuição da lubrificação das articulações, tem uma melhora muito grande, né, ali glucosamina, condroitina, até o ácido hialurônico via oral, né, dá um resultado muito legal, né? Sim, tem muitos pacientes que se beneficiam, assim, tanto dos condroprotetores, né, quanto o próprio ácido hialurônico via oral, até mesmo os colágenos, né, colágeno tipo 2, colágeno não hidrolisado, são todos, na verdade, partes de um arsenal que há pouco tempo também não existia, né? Então, assim, se você conseguir diagnosticar precocemente, então isso junto com algumas mudanças de hábito de vida, como perda de peso, como às vezes reforço da musculatura, então você, na hora que você soma, né, até porque na verdade tudo é uma questão multifatorial, então se você atua em vários fatores e ali você tem a suplementação oral como um desses fatores, você vai com certeza, pelo menos assim, manter a lubrificação e manter ali uma longevidade e junto com uma qualidade de vida maior, né? Isso nessa parte de suplementos orais. E eu sempre falo para os meus pacientes, né? O ser humano está vivendo cada vez mais. Eu acho que coisas fundamentais para que a gente viva bem é manter
independência de locomoção, né, articulação, musculatura e a independência mental, né? Isso que vai nos manter com liberdade, com uma vida independente, sem, né, nenhum problema mais grave. Então, manter lubrificação articular, manter a saúde articular é a diferença entre você ter aí uma qualidade de vida por mais tempo ou muitas vezes ficar dependente ou limitado, né? Para uma locomoção, para fazer as atividades, para viagens, enfim. Com certeza. E isso é um dos critérios que a gente mais utiliza assim, para entender qual que é a expectativa do paciente também, né? Por exemplo, o paciente que já tem, às vezes, algum grau de desgaste já mais avançado e tudo mais, ele perde muito a qualidade de vida, né? Principalmente falando especificamente da articulação do quadril, né? A articulação do quadril, a pessoa ela não consegue sentar, né? Ela vai ter que ficar ou em pé ou deitada, ela não consegue sentar, ela não consegue calçar um sapato, não consegue dirigir, daqui a pouco não consegue fazer atividades básicas do dia a dia e que vão fazendo a pessoa ter uma dor, uma frustração, vai acabando quase que envelhecendo a mente também, né? Então você acaba quando um desgaste muito avançado, ele acaba promovendo assim uma série de alterações que fazem a pessoa realmente ter ali uma qualidade de vida muito inferior a pessoas que não têm, né? Então Uma pessoa com uma dor crônica é difícil manter, né, alegria. Você vai a longo prazo, acaba abalando emocionalmente, né? O indivíduo senta, dói, deita, dói, né? Ou não consegue ficar sentado. Eu tenho alguns pacientes que não conseguem dormir de dor no quadril. Então, é algo que realmente prejudica muito a qualidade de vida. Mas, Gabriel, para quem, né, acabou deixando passar esse tempo e já chegou num ponto que precisa da cirurgia, as próteses também evoluíram muito, né? Com certeza, né? Na década de 70, de 80, que foi quando começou a ter as próteses elas tinham as suas particularidades, elas tinham, às vezes, até você tinha que cortar ali um pedaço de osso para poder conseguir encaixar, e elas foram evoluindo ao longo do tempo, na verdade, né? E principalmente nos últimos 20 anos, né? É só a gente pensar na tecnologia, o que a tecnologia proporciona hoje que não proporcionava 20 anos atrás. As próteses, elas também evoluíram bastante, principalmente nos últimos 20 anos, mais ou menos. Então, hoje, o que a gente fala muito das próteses são a durabilidade, né? Então, o que a gente mais quer é que a prótese seja durável. Hoje existem estudos para alguns determinados tipos de prótese, de algumas determinadas empresas e tudo mais, que já tem uma longevidade aí de mais ou menos uns 30 anos, 95, 96% de longevidade Mais em do que 30 anos. dobrou a durabilidade dessas próteses. Exatamente, né? E se você pensar que esses estudos, na verdade, eles foram publicados recentemente e essas pessoas com essas próteses, elas estão ainda vivendo, né? Então pode ser que até dure mais. Então fica aí na verdade, uma coisa que a gente vai acabar sabendo com o passar do tempo. Então a gente sabe que isso são próteses que foram colocadas há 30 anos atrás. Imagina as que estão sendo colocadas hoje. Então a gente, hoje em dia, tem até com muito otimismo, assim, pensando que essas próteses podem durar aí 30 ou mais anos, ou, né, em situações ideais que ela dure para sempre. Não E tem daí, por isso, porquê mais a pessoa ficar sentindo dor para ganhar tempo, para colocar a prótese, porque essa exatamente. prótese dura pouco, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem um conceito assim de não esperar um momento, digamos, ideal se você está sofrendo com aquela patologia. Então, não existe idade, né? A idade, hoje em dia, você quase que, assim, você coloca em segundo plano. Ela, óbvio que você vai avaliar até para os tipos de prótese e tudo mais, mas a idade hoje você coloca em segundo Não plano. é O que mais a você mais limitação vai ver. principal, né? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, uma pessoa de 40 anos que está, por exemplo, com uma artrose que não consegue sentar, não consegue calçar um sapato, tem essa dor que faz ela lembrar todo dia que tem uma artrose, um desgaste no quadril. Se tem indicação de fazer a prótese, a gente não espera mais, né? Então, assim, tem alguns indícios que a gente tem do dia a dia e que a gente não espera mais porque justamente as próteses elas estão mais modernas e elas estão durando mais. Então, por que eu vou esperar esse paciente de 40 anos que talvez esteja agora no auge da sua vida produtiva, no auge na plenitude
da sua atividade física e Ficar limitado mental, pela dor, né? ficar limitado pela dor. Então, você substitui. Então, é nesse quesito que você quase que rejuvenesce a pessoa, né? É Ela uma tem ali, forma às de vezes, vencer o tempo, né? exatamente. É, Você, por exemplo, ao invés dela ter lá, ela tem 40 anos, mas tem um quadril de 60 e junto isso com uma mente, às vezes de 60, ou às vezes o que é pior, né? A é, pessoa tem uma mente muito jovem, mas o corpo que não anda junto. é isso Então, se aí. você conseguir fazer o corpo e mente estarem em sintonia juntos ali, e principalmente que ela continue tendo uma qualidade de vida, ótimo. Então, as próteses hoje de quadril, elas não têm muito idade, nem muito lá no início, né? Existem muitas sequelas de doenças da infância ainda, que às vezes não é sempre, são exceções, tá, óbvio. Pacientes até abaixo de 20 anos, paciente entre os 20 e 30, que acabam sendo exceções, mas quando tem indicação a gente acaba fazendo, né? Assim Que como legal. também tem muitas pacientes de idades muito avançadas, né? Então, às vezes, pacientes às vezes até octogenários e que vieram sofrendo há muito tempo e daí chega no momento e fala assim, doutor, não aguento mais, eu quero fazer. E a família às vezes fala assim, mas fazer agora é um risco muito grande e tudo mais. Mas, por outro lado, também, a cirurgia também é cada vez mais segura, né? Então, não só a longevidade, como a segurança do próprio procedimento, em termos de anestesia e tudo mais, para fazer se ela vai viver mais 15, 20 anos ali, que ela viva 15, 20 anos com qualidade de vida, né? Ninguém quer terminar a É. vida vivendo mal. Eu acho que o recado principal, gente, para quem está assistindo aí, é que não encare mais um mal-estar, uma dor, como algo normal do envelhecimento, porque muita coisa, fala até que a maioria hoje tem solução e muitas vezes são soluções mais simples do que você pensa. Então não vai empurrando aquilo, não vai levando como algo natural que tem que aguentar, não. Quanto antes intervir, muitas vezes você evita uma cirurgia e que essas informações ajudem vocês a saber que existem soluções e que te ajude a vencer o tempo de alguma forma, a viver melhor, né? Gabriel, eu adorei conversar contigo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e com certeza, estando em Floripa aí, vamos marcar mais uma conversa. Obrigada, Gabriel. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até Gente, a próxima. obrigada por ter ficado conosco mais uma vez e até o próximo Vencendo o Tempo. Claro que continuamos todos sonhando com um dia em que tudo volte ao normal. Mas enquanto esse momento não chega, a FCB, com os recursos da Trimania, segue fazendo a diferença na comunidade da Vila União. Atualmente, o Centro de Convivência e Fortalecimento da Vila União está atendendo 80 crianças no contraturno escolar. Estamos oferecendo acolhimento, atividades esportivas, apoio pedagógico, atividades lúdicas, para que o trabalho continue, mesmo diante da pandemia. E mesmo diante das dificuldades que enfrentamos com a pandemia do coronavírus, todo esse atendimento tem sido de extrema importância para as crianças e suas famílias. O atendimento continua. Entregamos cestas básicas para as famílias, não paramos de ajudá-los e de ensiná-los. Nós recebemos um pequeno grupo de crianças na Vila União e passamos todo o atendimento pedagógico e esportivo, porque a função social não pode parar dentro de nossa federação. Após esse ano de trabalho híbrido, a avaliação foi muito positiva e já percebemos a diferença dentro da comunidade relacionadas à educação ambiental, às atividades pedagógicas e também às atividades esportivas que foram realizadas aqui com hora marcada. Cada profissional e cada família foi importante para que o trabalho pudesse ter esse sucesso que a gente pode estar compartilhando com outras entidades que utilizam o sistema drive-thru como um modelo. Agora, o que as crianças dizem sobre o projeto é o que realmente importa. Aqui a gente ajuda muito a muitas pessoas, a gente aprende um montão de coisa. A gente tem bastante atividade, a comida também é boa. Quanto a respeito, educação e cuidado, aqui tem demais. Analisando esse projeto, provavelmente eu daria um 10. Cada Trimania que você compra, você ajuda a FCB a ajudar quem mais precisa.
Saiba agora por que a Bioidêntica é referência no que faz. Atuando há 6 anos no mercado catarinense, a Bioidêntica é uma farmácia exclusiva de manipulação de medicamentos na área dermatológica, nutrição esportiva, estética e demais áreas da saúde. São 2 unidades físicas em Florianópolis e uma central de atendimento para oferecer ainda mais comodidade para você. Peça pelo fone 3224-3141 ou pelo WhatsApp 991 28 43 18 e receba no conforto da sua casa. Vem para Bioidêntica. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços, sempre com o mesmo compromisso e agilidade. Seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. O Laboratório Nossa Senhora de Fátima atua com precisão e qualidade na Grande Florianópolis desde o ano de 2004, procurando sempre o aprimoramento e confiança nos resultados laboratoriais com rapidez. Assumimos um compromisso com a excelência em todos os nossos processos de trabalho, unindo a experiência de nossos profissionais com as mais modernas tecnologias do mercado. Com um atendimento humanizado e de altíssima qualidade, referências estas que compõem a nossa marca. Laboratório Nossa Senhora de Fátima. A atenção e a segurança que sua família merece. Hoje eu vou conversar com a Marjorana, que ela é proprietária do Laboratório Nossa Senhora de Fátima, e a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é esclarecer para vocês quais são as diferenças entre os exames para o coronavírus, para a Covid, para anticorpo, para vocês entenderem melhor qual é o momento certo, né, de fazer cada exame e quando ele é indicado. Tudo bom, Marjorana? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa também. Então, hoje, né, vamos falar sobre esse assunto super importante. Sim. Que acaba gerando algumas confusões, assim, até mesmo na cabeça das pessoas, né? Que são muitos testes disponíveis, então, são muitas informações, né, dadas ao mesmo tempo para as pessoas. Então, é uma enxurrada de informação que todo mundo recebe. Então, hoje a gente vai tentar, né, esclarecer né? Assim, o quando e como eu faço, devo fazer o meu exame, né, para a Covid. Porque a gente ouve muito, né, gente? Eu recebo muito paciente falando, esses exames não funcionam, esse exame não funciona. Na verdade, hoje, a sensibilidade dos testes é muito boa, desde que seja feito no momento correto. Isso. Né? Então, as pessoas têm que entender qual é o momento correto para cada tipo de teste, né? Qual é o primeiro exame? Se a pessoa desconfia que ela está com Covid... ou melhor, ela teve contato com alguém com Covid. Tem algum exame que pode ser feito para detectar antes de algum sintoma? Não. Não. Infelizmente, né, o Covid, então, ele passa por aquele estágio latente, né? Então, imediatamente após o contato de uma pessoa negativa com uma pessoa sabidamente positiva, não necessariamente vai desenvolver sintomas, né, já nos próximos 24 horas. Então, pode levar aí de 3 a 6 dias para começar a desenvolver sintomas. E só depois que começa a desenvolver sintoma que é indicado o primeiro teste. Que é indicado o primeiro teste. Então, hoje em dia, os testes eles são baseados na sintomatologia do paciente, né? Então, a partir do momento que tem-se estabelecido sintoma, né, todos os exames eles são aconselháveis a fazer a partir do 2º, 3º dia de sintoma até o 7º, 8º, dependendo da metodologia utilizada, para que consiga ser pego a um pico, né,
daquela proliferação viral que esteja mais concentrada. Então, é nesse momento que os testes, né, os exames que temos disponíveis hoje, vão atuar de forma correta, usando sem interferências, né? Então, usando quase que totalmente a sua sensibilidade, a sua especificidade. Qual é o primeiro teste? Porque, então, antes do segundo, terceiro dia, não adianta fazer nenhum exame específico para corona, que não vai ter... Não vai ter, porque a carga viral é muito baixa, né? Então, tem que ter aquele cuidado, né? Isolar-se. É o primeiro passo, né? Acompanhamento médico, aí vai do médico, né? E aí sim, a partir do segundo ou terceiro dia de sintomas, temos disponíveis aí que a gente chama das ferramentas laboratoriais, o alvo que é o vírus, né? E qual é o primeiro exame? Qual é o que altera primeiro? Ali vai ser o RT-PCR, né? Que é o padrão ouro de diagnóstico, né, da Covid-19. Então, o PCR, né, o RT-PCR é o primeiro teste, então, que deve ser feito, que é aquele teste que consiste, então, no chamado cotonete, né, que é o suave, então, nasofaríngeo que é feito. Aí sim vai ter a pesquisa do vírus em si, né? De toda aquela replicação viral, de toda aquela estrutura, né, que o vírus acaba desencadeando ativo. Né? É um teste que é biologia molecular, né? Então ele consiste ali na busca do vírus mesmo, do material genético do vírus. E quanto tempo ele costuma levar para ficar pronto? A gente consegue até no primeiro ali trimestre, né, do ano passado. Então, quando surgiu o Covid, toda essa questão, o RT-PCR estava muito demorado, né? Sim, era complicado, né? Pela questão da internação. Então, havia assim essa preocupação mais com internados, né? Então, era um teste disponível para internados. Então, demorava até 7, 14 dias para ficar pronto. Hoje em dia, né, já tem-se aí um resultado muito mais rápido, chegando a ficar pronto aí em 12 a 24 horas. Tá. Numa segunda etapa, por exemplo, se a pessoa quer saber se o vírus ainda está ativo ou se ela já está evoluindo para cura, né? Qual é o exame e quanto tempo, né, de infecção que ele deve ser feito? Então a gente chama da linha do Covid, né? Então ali do segundo até o 7º dia de sintoma, a gente trabalha com exames que pesquisam o vírus, né? O RT-PCR, o próprio antígeno, né, que é a busca ali de um produto viral. Qual que é o antígeno para o pessoal entender? Então o antígeno, a diferença dele para o RT-PCR, né? Então, o RT-PCR ele vai pesquisar ali toda a parte genética do vírus, né? Biologia molecular. Já o antígeno, ele surgiu pela necessidade de ter um exame mais rápido. Só para vocês entenderem, gente, o RT-PCR é aquele do cotonete, né? Que vai fazer entre o segundo e o terceiro dia. E ele tem uma sensibilidade bem grande, né? Sim, chega a 98% para mais. Então, a margem de erro é muito pequena. Sim. O antígeno que ela está falando também é outro exame que também é feito através do cotonete, né? Sim. A diferença deles são metodologias diferentes, né? Uma RT-PCR é biologia molecular, então vai pesquisar a parte genética do vírus. Já o antígeno, ele vai pesquisar ali um produto viral, né? Que é as proteínas que o vírus acaba utilizando para adentrar a célula humana. Então, acaba detectando esse produto através do teste de antígeno. E o que ele mostra? Qual é a diferença? O que ele mostra de diferente do RT-PCR? Ele não mostra nada de diferente. Ele vai detectar, né? Sim ou não. Tem se está positivo ou não. Isso. Tá. A diferença principal deles é a metodologia, que são metodologias diferentes. Só que ele só positiva mais tarde. Não, eles têm a mesma... Eles atuam na mesma linha. Na mesma linha do Covid, né? Do segundo até o 7º dia de sintoma. Também um teste confiável, né? Ele não chega a ser a sensibilidade igual a do PCR. Eles têm uma diferença ali de 1 a 2% de diferença. Então, é um teste utilizado, né? Então, daquela forma rápida. Ele é mais barato? Ele é mais barato, né? Porque a biologia molecular, ela ainda é muito cara, né? No Brasil. Então, acaba sendo um teste que o outro demorava 7 dias, né?
Esse demora a questão de 2 horas, 3 horas. Essa é a vantagem dele, né? Mais barato e resultado rapidíssimo, né? Justamente. No final da infecção, se a pessoa quer saber se ela já está evoluindo para cura, né? Se ficou com imunidade, qual é o momento certo de começar a avaliar isso? Então, o corpo ele começa a produzir, né, o anticorpo, que aí sim vem o IgG, o IgM, né, o anticorpo neutralizante, que aí é uma outra ferramenta, né, laboratorial que a gente tem, que é a pesquisa do anticorpo em si, que é o que o corpo fez com o vírus naquele momento, né? Então, a gente encara dessa forma. Então, a gente vai pesquisar o que o corpo fez. E aí pode ser feito os sorológicos, né, que aí sim é uma coleta sanguínea convencional, né, preparado o material, e aí sim através de equipamentos, pode ser quantificada, né, toda essa questão dos anticorpos. Algo que eu acho interessante no COVID, né, porque a gente aprende na faculdade que a imunoglobulina M, o IgM, está relacionado à infecção ativa. E a imunoglobulina G, o IgG, está relacionado à cura, né? E no caso do COVID é um pouco diferente. Então, a presença do IgM, né, da imunoglobulina M, e durante bastante tempo isso ainda ficou, né, sendo questionado, não necessariamente está relacionado à infecção ativa, né? Justamente, né? Então, no COVID comporta-se diferente um pouco a imunologia, né, que a gente aprendeu. Então, a gente todo dia é um estudo diferente, né? Aparecia ali IgA, o IgM, né? Mesmo já com o quadro solucionado, né? Algumas pessoas acabam perdurando, né, essa presença do IgM, mas ela acaba sumindo em algum momento. É como se o corpo ficasse na defensiva por mais tempo do que ficaria em outras infecções, né? Então, até a interpretação dos exames é diferente de outros tipos de infecção, tá, gente? Então, a presença do IgM, do IgA, não necessariamente significa ainda infecção ativa. Isso, né? E lembrando que ter IgG, né, não confere essa imunidade sólida que a gente procura, Sim. Né? Essa imunidade pós-vacina ou até mesmo de alguém que já teve, né, o COVID, que busca essa imunidade consolidada, ela vai vir através do anticorpo neutralizante. Esse ponto, assim, eu acho que vai esclarecer dúvida de muita gente. O anticorpo neutralizante está sendo muito utilizado para ver a eficácia das vacinas. Porém, ele não positiva só na vacina, né? Não. Ele pode positivar também com quem já teve a infecção. Isso mesmo. Né? A pessoa pode ter um IgG positivo, mas não necessariamente ficou imune. O neutralizante, né? O neutralizante, diferente do anticorpo, vamos chamá-lo de normal, a diferença deles é que ele impede que o vírus entre na célula, né? Então, o único anticorpo que confere essa imunidade consolidada é o neutralizante. Né? Por isso, a importância de dosar o anticorpo neutralizante. Saber se está imune ou se existe risco de reinfecção. Isso mesmo. Né? Gente, espero que tenha esclarecido as dúvidas, né? E que isso ajude vocês, se for necessário, a fazer o exame no momento correto, para que não tenha aí falsos negativos, né? Ou deixar de fazer alguma coisa que seja necessária em caso de infecção. Marjorana, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, né, de trazer algumas informações. Espero que seja útil, que seja de clareza, né, a quem nos assiste. Foi muito útil. Eu acho que a informação, hoje em dia, para a população é fundamental, né, para que cada um saiba como agir também. Né? Certo. Gente, muito obrigada. Até o próximo Vencendo o Tempo. Saiba agora por que a Bioidêntica é referência no que faz. Atuando há 6 anos no mercado catarinense, a Bioidêntica é uma farmácia exclusiva de manipulação de medicamentos na área dermatológica, nutrição esportiva, estética e demais áreas da saúde. São 2 unidades físicas em Florianópolis e uma central de atendimento para oferecer ainda mais comodidade para você. Peça pelo fone 3224-3141 ou pelo WhatsApp 991 28 43 18 e receba no conforto da sua casa. Vem para Bioidêntica.
O Laboratório Nossa Senhora de Fátima atua com precisão e qualidade na Grande Florianópolis desde o ano de 2004, procurando sempre o aprimoramento e confiança nos resultados laboratoriais com rapidez. Assumimos um compromisso com a excelência em todos os nossos processos de trabalho, unindo a experiência de nossos profissionais com as mais modernas tecnologias do mercado. Com um atendimento humanizado e de altíssima qualidade, referências estas que compõem a nossa marca. Laboratório Nossa Senhora de Fátima. A atenção e a segurança que sua família merece.